Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Para quem não entendeu que os juros altos é prejudicial à economia brasileira, estamos vendo aí algumas empresas pipocando no noticiário com relação a crises e recuperação judicial. Num documento divulgado pelo Serasa, o número chega a quase 200 empresas que pediram recuperação judicial só nos 2 primeiros meses de 2023, janeiro e fevereiro. Nos 2 primeiros meses de 2023, chega a quase 200 empresas que pediram recuperação judicial. Ou seja, Roberto Campos Neto é a nova Dilma Rousseff. Tem a capacidade de destruição semelhante à da dona Dilma, o doutor Campos Neto. É preciso saber até quando o Senado Federal deixará o Roberto Campos Neto no cargo, porque eu acho que já chegou a hora do Senado Federal intervir nessa bagaça, nessa casa de lunáticos que parece ser o Banco Central Brasileiro. É preciso chamá-los à realidade. Ou enquadra o pessoal, mas eles têm autonomia, Clóvis. Não, mas não é bem assim, essa autonomia, entendeu? Não é um cheque em branco. Tem responsabilidades, tem metas, tem prioridades, tem responsabilidades, gente. E há de se entender isso. Se os caras não são flexíveis, se estão fechados dentro de suas cabecinhas pequenas, precisam ser destituídos do cargo. É simples assim de resolver. É simples assim de resolver. Então, se não há disponibilidade em escutar, porque tem 2 orelhinhas para escutar mais do que falar, né? Então, se o Roberto Campos Rousseff não mudar o rumo desta embarcação, é um Titanic. Tem um iceberg ali na frente. Ele vai se chocar contra o iceberg. Vai todo mundo morrer. Não faz sentido mantê-lo no comando do Titanic. É preciso tirá-lo de lá à força, se necessário. Entendeu? A força, se for necessário. Como é a força, Clóvis? A força é destituindo ele. É o Senado exercitando o seu poder e dizer: meu amigo, você não está nos convencendo da sua estratégia, nós não concordamos e o senhor está sendo demitido. Então é isso. É isso que eu acho que o Senado Federal precisa fazer e com urgência, viu? O presidente do Senado precisa acelerar este processo, entendeu? Assim como fizemos lá atrás com Dona Dilma, né? Tiramos Dona Dilma porque Dona Dilma estava destruindo a economia brasileira. Isso tem que ser feito agora com Roberto Campos Rousseff, porque ele também está destruindo o Brasil. Tivemos agora recentemente o Grupo Petrópolis, que pediu recuperação judicial. Estamos aí falando de dívidas da ordem de 4 bilhões e um pouco mais. Não é um caso isolado. Existem quase 200 empresas, segundo o Serasa, que recorreram à recuperação judicial ou extrajudicial para ganhar fôlego só em janeiro e fevereiro. Em janeiro, o total de pedidos de recuperação judicial foi de 92 empresas. Fevereiro chegou a 103 empresas. Isso é 90% acima ao mesmo período do ano passado, quando a Selic ainda não havia chegado a 2 dígitos. Então, só um ignorante não entende o poder de destruição que o Banco Central brasileiro está causando na nossa economia, as nossas empresas. O que as empresas estão buscando com a recuperação judicial é a preservação dos efeitos positivos gerados por uma instituição, seja pela geração de empregos, pagamento de impostos ou pelo valor histórico que ela tem para a sociedade, disse Tiago Gomes, advogado com experiência nessa área. Sem os instrumentos da RJ, dificilmente uma grande companhia conseguiria continuar operando e teríamos que lidar com o encerramento de suas atividades, ou seja, falência mesmo, entendeu? E isso repercutiria em toda a sociedade. Então temos aí o caso mais notório
foi o das Americanas, mas que não tem nada a ver a priori com a Selic. Os Americanas foi por conta de um rombo que apareceu, mas que está caminhando para um equacionamento. Mas o fato é que temos aí diversas outras empresas, diversos outros casos, que esse sim tem tudo a ver com o efeito nefasto da alta de juros, 13,75%, 8% de juros reais descontados à inflação. Tivemos o Joseph Stiglitz, Nobel da Economia, dizendo que isso é uma pena de morte, que os juros nesses patamares no Brasil é uma pena de morte, que está condenando as empresas e o país. Foi o que o Joseph Stiglitz disse recentemente. Jeffrey Sachs, consultor, professor de Harvard, economista, consultor lá do Bill Clinton, né, na época que era presidente da República, disse que essa taxa de juros do Brasil é inconcebível, inconcebível. Pécio Arida já tinha dito de dezembro para janeiro que já era hora de se discutir a baixa da taxa de juros. A economista Mônica de Boa disse que agora em março já deveria ter baixado a taxa de juros. O André Lara Rezende também agora recentemente disse que não faz sentido, que é uma temeridade os juros neste patamar. Ele inclusive exemplificou uma empresa de primeira linha no Brasil que vai tomar empréstimos hoje, vai pagar de 17% a 18% de juros no banco. Isso é impraticável, isso é impossível de ser feito por uma grande empresa. Imagine as pequenas e médias. Vamos lembrar que o CEO da farmácia Pague Menos disse que ele não estava com problema de caixa há 3, 4 semanas atrás, mas que os seus fornecedores estavam. Então, o processo está de degradação acelerada. O Senado precisa chamar para si a responsabilidade de colocar na cadeira para discutir o assunto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Rousseff. E se ele não for possível de ser influenciado, o Senado Federal tem a obrigação, o dever perante o Brasil, perante a sociedade, suas empresas, de tirá-lo da sua cadeira e mandá-lo passear longe do Banco Central, porque ele não tem a capacidade de estar à frente da nossa política monetária. Ele acredita que, ele chegou a dizer recentemente que a taxa de juros poderia chegar a 26%. Isso é alguma coisa pesada que está levando ele a abrir a boca para dizer um impropério dessa natureza, né? Não faz sentido, não faz sentido. Todos os elementos estão postos para uma redução de juros. Já era para ter reduzido 0,5 agora em março, agora em maio mais 0,5, trazer a taxa de juros para 12,75. A inflação, as suas causas estão fora do Brasil. Pandemia, cadeias produtivas que foram interrompidas, fechamento de Xangai no ano passado, quase 500% de aumento do frete marítimo, repasse generalizado até o consumidor final. Não se combate isso com juros. Você até está correto em ter subido os juros para dar uma segurada, mas você não vai trazer os juros para a meta porque os problemas são estruturais. Há de se dar tempo ao tempo. Falei recentemente da ex-diretora do Banco Central Europeu, que alertou sobre isso, de que é preciso dar tempo ao tempo, conviver com uma inflação um pouco mais elevada, até que os efeitos causados pelos choques recentes, ela se referia à pandemia, possam se normalizar. Se o nosso querido Roberto Campos Rousseff não conseguir entender isso, ele precisa ser posto para fora do Banco Central. É o meu entendimento e não vamos ficar aqui fazendo demagogia, e não entender isso, ao meu ver, é burrice. Desculpa, muita franqueza. Não entender isso, ao meu ver, é burrice.
E as federações de indústrias estão já cientes do problema, estão reclamando, a Federação das Indústrias de São Paulo, do Rio de Janeiro, a Confederação Nacional das Indústrias, mas é preciso mais do que espernear. É preciso também pressionar o Senado pela destituição de Roberto Campos Rousseff. Ele não sabe o que está fazendo, não tem consciência do que ele está fazendo, não tem consciência da destruição que ele está provocando na economia brasileira. É preciso substituí-lo, óbvio, não há o que ser feito além disso. Este é o caminho, substituí-lo. É o nosso entendimento e a nossa defesa aqui. Alguns me diriam, mas Clóvis, você viu que a OPEP aumentou, diminuiu a produção e isso aumentou o petróleo, isso não vai ser algo a perturbar o ambiente dos bancos centrais? Olha, eu penso que não, porque subir os juros vai baixar o petróleo? Não vai. Então, os banqueiros centrais vão ter que entender que vão ter que dar tempo ao tempo, entendeu? A OPEP fez o quê? Prática corriqueira. O petróleo caindo demais, ela simplesmente diminuiu a produção dia. Isso vai fazer com que a oferta seja menor do que a procura e os preços sobem. Naturalmente já subiram na segunda-feira. O anúncio foi feito no domingo, na segunda já subiu. O petróleo Brent, que estava na casa de 70 e poucos dólares, foi para 80. Né? É isso. Nada surpreendente. A OPEP já fez isso outras vezes. Né? A Vale faz isso com as outras mineradoras australianas, que são as 3 maiores do mundo, né, com relação ao minério de ferro. Quando o minério de ferro começa a ficar barato, elas diminuem a produção. Normal. Né? Isso faz parte do jogo. Né? Isso faz parte do jogo. Agora, o aumento do petróleo vai pressionar a inflação? Vai. Eu vou subir os juros. Não suba os juros não, porque você pode gerar um problema maior do que a inflação. Entendeu? Você pode gerar um problema maior do que a inflação. Então, não suba os juros. Já subiu, segura agora. E convive, explica para a sociedade que vai ter que conviver com uma inflação mais alta por 12 a 24 meses. Ponto. É isso. É fazer um exercício de comunicação. Dizer, vamos ficar aí de 12 a 24 meses com uma inflação mais alta, porque ela decorre de problemas que aconteceram na pandemia, disrupção das cadeias de produção e fechamento de Xangai. Tudo isso gerou um processo inflacionário no mundo. E a gente precisa esperar as coisas se normalizarem. E aí é preciso tempo. É isso. Então, esse é o meu entendimento do que deve acontecer. Vai acontecer? Deus é que sabe, mas a gente vai acompanhar esses drives aí lá fora. E lembrando que agora, essa semana, o presidente do JP Morgan disse que a crise bancária nos Estados Unidos não acabou. Essa crise agora provocada pela alta de juros, que não acabou, que há ainda estresse e que o Banco Central americano, o Federal Reserve, precisa olhar com atenção para este segmento. Então, a advertência dada pelo JP Morgan. Ele vai subir então a taxa de juros. Olha, vai soltar dos armários da história a crise de 2008. Quem sabe o que aconteceu, certamente não quer ver aquilo de novo acontecer. O Federal Reserve, eu entendo que não será burro, que não será estúpido, que não será ignorante para soltar os fantasmas de 2008 novamente. Né? Já falamos que a ação das americanas, as americanas, né, teve aí essa semana um aporte de mais 2 bi por conta dos acionistas de referência, o Lehman, o Sicupira e o Teles. Colocaram mais 2 bi na mesa de negociação. Eu entendo que a gente caminha para uma solução consensual daquele rombo e da recuperação judicial. Então a gente está caminhando aí para um equacionamento. Seguimos acompanhando isso. Quero agora falar sobre Oi. Recebi um e-mail do pessoal da União dos Sócios da Oi, um movimento que foi criado aí na internet. Então eles me mandaram uma mensagem: olá Clóvis, tudo bem? O nosso movimento segue firme e comprometido em trazer resultado de curto, médio e longo prazo
para todos nós acionistas da Oi. Conseguimos a adesão de 1,6% do capital votante da Oi e isso nos possibilitou requerer a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária de minoritários. Condensamos diversas ideias em um pedido de Assembleia Extraordinária que foi entregue para a Oi no dia 3 de abril. Neste pedido, incluímos a seguinte carta, que endereça várias críticas trazidas por muitos acionistas. Pedimos a gentileza de ler a nossa carta, ela deverá ser apresentada nesta Assembleia, quando for marcada, para apreciação do público. Ainda estamos coletando comprovantes da B3 e posições acionárias para continuarmos fazendo pressão dentro da Oi. Então, se puder, também frise o aspecto de que este é um movimento vivo e em curso e que vai necessitar maior engajamento por parte de todos nós. Um forte abraço, seguimos aguardando dias melhores para todos. Unidos somos mais fortes. Oi União Sócios. Então, um movimento interessante que surgiu, a gente precisa sempre dar espaço, né? Então, aqui está a cópia do e-mail endereçado para a Oi, dia 3 de abril. Prezada diretoria de relação com os investidores, em face da grande quebra de expectativa entre os objetivos atingidos pela atual direção da Oi e uma parcela significativa de acionistas minoritários, queremos convocar uma Assembleia Geral Extraordinária independente e em separado as assembleias já marcadas em formato digital. Nosso objetivo é contribuir para as atuais discussões acerca do futuro da empresa, para seu erguimento e trazer a atual base acionária com uma força relevante para as negociações de sua segunda recuperação judicial. Acreditamos que os nossos interesses, que são coincidentes com os interesses de triunfo da empresa, têm sido repetidamente negligenciados pela atual administração, uma verdade absoluta. Para que partilhemos da mesma visão de futuro, faz-se necessário estabelecer um contexto em comum, de forma que vejamos com os mesmos olhos a situação em que a Oi se encontra. Em 31 de janeiro de 2020, assumiu como CEO da empresa o Rodrigo Abreu. Não muito tempo depois, os atuais administradores da companhia se juntaram ao time da atual gestão. Considerando-se métricas-chave de desempenho da companhia, temos as seguintes comparações. Aí eles comparam aqui a realidade da Oi do quarto TRI de 2019 com o último balanço publicado no terceiro TRI de 22. A dívida líquida lá no quarto TRI de 2019 era de 15,9 bi, agora 18,3 bi no terceiro TRI, né? O EBITDA era 5,8 bi e agora 3,4 bi, sempre terceiro TRI de 22, certo? Patrimônio líquido era de 17,8 bi e agora de menos 2,25 bi. O valor de mercado da empresa era de 5,67 bilhões e agora 673 milhões. O preço da ação era 8,60 em 2019 e agora 1,07. O número de acionistas eram 920 mil e agora 1.354.000. Deixa eu ver o que mais. Os números falam por si. Antes, uma empresa com patrimônio líquido significativo, hoje a Oi tem seu valor de mercado equiparado a empresas que sequer existiam há poucos anos. Como ponderou bem um acionista anteriormente, em que pese a existência de fatores que fogem ao controle da administração, muitos desafios não foram bem endereçados pelo conselho atual. É arrepiante considerar que a empresa destruiu 87% do seu valor de mercado, mesmo tendo como base de comparação uma data já em plena recuperação judicial. Sentimos uma dissonância grave e preocupante quando as pessoas do alto escalão da empresa, com exposição à mídia, tentam expor a Oi como um caso de sucesso. Posto de forma direta, é de uma insensibilidade alucinante, considerando o tamanho e o perfil de sua base acionária. Ademais, a companhia também deixou a desejar na comunicação com seus acionistas. Perguntamos qual iniciativa foi tomada desde a nova gestão
de Luiz Plaster para se comunicar com a grande base de acionistas da Oi. A Oi é uma empresa com base acionária atípica, mas o time de RI da Oi parece insistir em ignorar este fato. Além disso, qual o nexo de criar um relatório de viabilidade de 3 anos, sair a primeira recuperação judicial e entrar na segunda logo em seguida? Como estas ações levam em conta o melhor interesse dos acionistas, pelos quais a gestão atual tem um dever fiduciário de zelar? Por fim, as sucessivas diluições no ativo mais valioso da companhia se deram da mesma forma, através de informes lacônicos em dissonância com a estratégia e viabilidade de longo prazo da empresa. Desta forma, concluímos e sugerimos fortemente que existe uma guinada de postura de comunicação e por parte da empresa, olhando a mesma realidade que nós acionistas enxergamos, a realidade que os números mostram. Isto com o único intuito de, a partir deste mesmo ponto de vista, contemplarmos a mesma realidade e, a partir dela, fazer com que a Oi seja uma empresa criadora de valor novamente. Apesar das críticas acima, que com razoabilidade podem implicar uma falta de confiança na atual gestão por parte de alguns, ainda acreditamos que a companhia possa ter um futuro brilhante. Neste espírito, propomos as seguintes ações. Número 1, a leitura desta carta como primeiro item da Assembleia. A leitura deve ser feita por um membro do grupo de minoritários. Que a companhia se pronuncie acerca de cada um destes itens de forma pormenorizada, por escrito, fomentando um diálogo construtivo com os acionistas e o mercado. Contemplando os acionistas que se sentem frustrados com a atual administração, sem prejuízo dos demais, que seja feita uma proposta de aquisição das ações em circulação do mercado por parte dos credores ao mesmo preço de conversão da ação em dívida, como forma de vincular os interesses da companhia com seus acionistas de forma inequívoca. Contemplando os acionistas que ainda acreditam no plano, que se faça a votação de uma proposta alternativa de diluição de no máximo 50% e não até 80%, como dito pelo presidente. Estamos seguros de que existem alternativas dado ao amplo interesse público estratégico da empresa em nível nacional. Uma proposta de lock-up period de 2 anos por parte de novas ações emitidas para os credores, como forma de mostrar ao mercado que os novos acionistas acreditam no futuro de longo prazo da empresa. Se a empresa der certo, ela tem que dar certo para todas as partes, credores, acionistas e trabalhadores. Vinculação de 50% da remuneração variável dos executivos da companhia ao valor de longo prazo das ações. Dessa forma, também atrela-se os interesses da alta administração com a base acionária, que ela deveria representar. Por vezes a administração da companhia é independente por demais e parece indiferente à destruição de valor em curso. Não é justo a administração se distanciar do sucesso e do fracasso da companhia durante todos estes anos. Alguma independência é bem-vinda, mas a independência não é um fim em si mesmo. Uma proposta de live também, mediada pela Oi, em conjunto com organizadores dessa carta, para que a administração possa estabelecer um franco diálogo com os acionistas, a ser executada num prazo de 30 dias corridos do recebimento desta carta. Uma proposta para que a Oi defenda a representatividade dos acionistas que acreditam no longo prazo da companhia, acionando seu time jurídico para interpor junto ao juiz da recuperação e juntamente ao Ministério Público a suspensão do direito de voto de ações alugadas, que tem expressivo poder decisório na companhia, mas que tem interesses diametralmente opostos ao sucesso no longo prazo para a empresa. Também convidamos o Poder Judiciário e os demais órgãos administrativos a ter sensibilidade com a função social da empresa. A Oi, como dito na sua primeira recuperação judicial, representa 65 bilhões de reais de dívidas, 140 mil empregados diretos e indiretos, 10 bilhões de impostos anuais. Ora, se a notável importância de 140 mil empregos diretos e indiretos é em conteste, o que pode se dizer de 1.300.000 acionistas, muitos dos quais tiveram suas economias arruinadas, como mostram os números acima. Acreditamos que tais órgãos têm um papel significativo e ativo a fazer de forma a ajudar para que se chegue a um acordo que nenhuma das partes, Estado, credores, acionistas, colaboradores e stakeholders demais, sejam assimetricamente lesados, como é o caso da atual proposta de diluição de até 80%. Isso seria muito ruim para os acionistas, né? Por fim, sabemos que temos um papel importante na colaboração de um futuro viável e próspero para a Oi.
Atuaremos civicamente e construtivamente junto aos órgãos relevantes que têm em mãos processos vitais para a continuidade das operações, como é o caso da Anatel, TCU, Ministério Público, 7ª Vara do Tribunal de Justiça, entre outros, para que a recuperação judicial da Oi seja um caso de sucesso para todas as partes, inclusive para os 1.300.000 acionistas. Tá aí a iniciativa da Oi, União Sócios. Lida a mensagem, procurem conhecer a iniciativa, eles criaram aí uma página aí nas redes sociais, no Instagram, Oi União Sócios, procurem e se interem, né, e participem. A gente tem que participar de todas essas iniciativas que possam, de alguma maneira, trabalhar a favor dos minoritários. Essa sempre foi uma bandeira que eu levantei aqui no Viver de Renda. A gente sempre procurou seguir caminhos menos percorridos, né? Alguns aí nunca entenderam as nossas defesas, as nossas posturas, né? Mas a gente sempre gostou de seguir os caminhos menos percorridos, porque eu acho que eles nos permitem ir mais longe, é o nosso entendimento. Seleção de empresas, divulgamos ontem a seleção de empresas de abril, a primeira parte, segunda parte, dia 14, está sendo, dia 14 ou 15, vai estar sendo divulgada. Né? Se você ainda não é assinante, assine a seleção de empresas. Acompanhe os nossos estudos, análises macroeconômicas, compartilho as minhas estratégias, meu ponto de vista. A gente faz um filtro dos principais relatórios de grandes players, grandes bancos de investimentos, grandes investidores americanos, como eles estão olhando o Brasil, o cenário mundial. Isso tudo lhe ajuda a montar uma estratégia mais equilibrada, mais assertiva, fazer escolhas melhores e performar no longo prazo de uma maneira também mais positiva. Acompanhe a nossa seleção de empresas que você não vai se arrepender. R$ 360 por ano. R$ 360 por ano. Você vai, já assinando agora, já vai receber os relatórios de fevereiro, que foi um, de março, que foram 2, e ainda vai pegar agora os de abril, que são 2 também relatórios. Aproveite, conheça a seleção de empresas, assine e divulgue. Você que já é assinante, divulgue para pessoas conhecidas esse produto que nós temos, para que outras pessoas também adquiram, né? Uma ótima Páscoa para todos vocês, que Deus abençoe vocês e suas famílias. Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!